Principais erros cometidos pelo cervejeiro iniciante. Erra demais. E eu já fiz todos. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E hoje, um vídeo sugerido por um de nossos inscritos. Vamos ver o que está anotadinho. Um inscrito que se chama Licurco Like Beer. Ele diz: salve, irmãos. Ô Marcos, já que você falou, eu vou dar uma sugestão para o vídeo. Terminei a produção de número 6, mas devo cometer erros, até sem saber que cometi. Sugiro fazer um vídeo citando 2 erros comuns que a galera comete em casa na fase da produção, começando pela moagem até o prime na garrafa. Excelente pergunta. Vou dar aqui duas dicas de cada processo, né? Desde a moagem até o prime. Então tá, a gente começa na moagem dos maltes, né? Eu indico para quem é iniciante comprar o malte moído, cara. Malte moído, se você não tem moinho de rolos, compre o malte moído. Uma dica é para quem faz biabe, pedir para moer mais fino os grãos, porque biabe permite que você moa mais finos os grãos e vai ficar top. Vai ter uma conversão muito boa, uma eficiência muito boa. Mas tá, você compra seus maltes moídos, se você moe em casa e faz biabe, moe mais fino. Se não, moe normal mesmo, porque o fundo falso e a bazuca, se moer muito fino, vai entupir. Então, essas são as dicas sobre moagem. Você vai partir para sua mosturação. Aí tem dica, gente. Aí tem dica. Siga a receita. Se a receita diz 65 graus, você liga sua panela, deixa chegar até ali 65, 67 graus, derruba seus maltes. Assim que você derrubar os maltes, costuma cair 1 grau ali, cair para 66, antes você dá uma misturada ali e tampa. A minha dica é: não fique abrindo a panela. Mosturação é com panela tampada. A panela tampada evita que você perca a temperatura. Não precisa se preocupar. Pode tampar a panela que ele vai se converter normalmente. E no final você vai ter perdido 2 graus, 3 graus no máximo. Vai estar com 63, 64 graus. Não tem erro. Agora, lógico, tem aquela dica a cada 20 minutos, 15 minutos, eu faço a cada 20. Você abre a panela e dá uma misturada nos grãos, né? Para ajudar na conversão. Dá uma misturada nos grãos ali e tampa novamente. Não precisa religar o fogo. Porque tem uma luta dos iniciantes que é a seguinte: a pessoa começa a fazer a mosturação. Aí quando dá os 20 minutos para ela fazer a primeira mexida, ela destampa. Quando ela olha a temperatura, caiu ali 1 grau, 2 graus, e ela pensa: nó, caiu, a temperatura caiu, religa o fogo. Às vezes a temperatura nem caiu, às vezes o termômetro, eu faço ao vivo, olha aqui, ó. Às vezes o termômetro tá lá no fundo da panela. Aí quando você tampa a panela, ele faz isso, ó. Ele não está medindo a temperatura do fundo, ele está medindo a temperatura da superfície aqui. Aí está 1 grau menor, mas quando você coloca o termômetro no lugar de novo, e enquanto está mexendo ali, olha, a temperatura continua a mesma. E mesmo que tiver caído, caiu 1 grau, caiu 2 graus, não interfere na conversão, vai converter do mesmo jeito. Você religaria o fogo se tivesse caído, sei lá, caiu 5 graus. Pô, 5 graus é considerável, hein? Mas não cai, não cai. Mas tem gente que religa o fogo, não estou criticando, tá, galera? Quem religa o fogo,
continue fazendo do seu jeitinho aí. Eu só estou dando dicas para facilitar a vida de quem está começando, o pulo do gato, entendeu? Não precisa religar o fogo por causa de 1 grau, por causa de 2 graus. Aí você tampa, deixa ali, no final de 1 hora você faz o teste de iodo, tem vídeo no canal sobre o teste de iodo, né? Para ver se converteu tudo. É um teste simples, básico, direto, que mostra para você assim, ei, pode continuar o processo, já converteu tudo, entendeu? Aí você viu lá que converteu tudo direitinho, vídeo no canal sobre conversão de iodo, né? Teste de iodo. Aí você faz o quê? Tira a tampa, ergue o cesto, deixa escorrer. Enquanto está escorrendo, eu já religo o fogo. Mas é porque eu não faço lavagem dos grãos, gente, porque eu tenho uma panela grande. Então, quem tem a panela grande que usou água total, quando ergue o cesto, já religa o fogo enquanto está escorrendo o cesto ou bag, que aí, já quando acabar de escorrer, você já está perto de começar a fervura, só para ganhar tempo. Mas se quiser deixar escorrer tudo, para só depois religar o fogo, tá tudo bem também. Mas acabou a mosturação. Precisou fazer lavagem dos grãos? Quem faz, tem uma panela pequena, faz a lavagem dos grãos até chegar no seu nível de pré-fervura, né? Esse nível de pré-fervura você descobre como? Descobrindo a taxa de evaporação do seu equipamento. Eu, por exemplo, eu sei que 1 hora de fervura, minha panela evapora assim, coisa de 4 litros, 4 litros e meio, se for uma fervura intensa até 5 litros. Então você tem que descobrir isso. Como é que você descobre isso? Na hora que começar a sua fervura, você olha quantos litros tem dentro da panela, né? Geralmente eu já mostrei para vocês lá nos vídeos de trás, para marcar a panela, fazer as marcações. E aí quando terminar a fervura, você vê quantos litros está na sua panela. Aí você vai saber quanto que evaporou em 1 hora. Isso é uns truquezinhos, entendeu? Mas, fervura, vamos começar a fervura. Agora eu vou falar dos erros que o iniciante comete na fervura. O erro que o iniciante comete na fervura, primeiro erro, é não saber a taxa de evaporação na panela dele. Então, isso corre o risco dele chegar lá no final com menos cerveja do que ele queria, ou mais cerveja. Eu cometi um erro logo na minha primeira abraçagem, que era para mim pôr 34 litros de água pela receita, 34 litros de água para iniciar a minha abraçagem, água total, mostura. Eu pus 38 litros. E aí comecei e falei, vou pôr 38 litros que eu vou tirar cerveja a mais. Meti bronca, ergui o cesto, fiz a fervura e no final realmente saiu 3 litros de cerveja a mais. Era para mim sair, não saiu 5 litros de cerveja a mais. Que era para mim conseguir cerca de 19 litros, 18 litros, eu saí com 23 litros. 23 e pouco. Só que a cerveja ficou aguada, porque eu pus água a mais. Então sigam a receita. Vamos começar a fervura. O que mais acontece durante a fervura é errar a lupulagem. Porque vocês veem muita gente na internet, eu mesmo, tem vídeo meu, que eu falo, vou ferver meia hora. Mas aí eu mudo a lupulagem para ferver meia hora. Entendeu? Eu mudo a lupulagem. Ah, se era 10 gramas que eu ia colocar a 60 minutos, a 30 minutos, eu vou colocar 15 gramas. Vou aumentar um pouquinho, né? Porque eu vou ferver menos tempo. Vai dar menos amargor. Né? Então, você tem que ficar atento a isso. Siga a receita. É iniciante. Siga a receita. Ferver 1 hora. Depois que você tiver bom, aí você vai ferver meia hora. Vai ferver 15 minutos. Por enquanto, vamos seguir a receita. Ferver 1 hora. Lúpulo de 60 minutos. Uma balança para pesar os lúpulos, para pesar direitinho, coloca seus lúpulos. Não precisa ficar louco, tipo, a 15 minutos tem que colocar o lúpulo, aí fica lá com o relógio na mão, não. É tranquilo, 15 minutos, pega o lúpulo aí,
Vai lá, não é uma corrida, tá? Você não vai atrasar em 3, 4 minutos, mas 30 segundos a mais ou a menos, tá ok. Faça sua lupulagem. No final, resfrie sua cerveja. Se não for no-chill, gente. Né? Lógico, quem faz no-chill já sabe como é que faz no-chill. Você tem que atrasar as lupulagens também. Senão vai ficar amarga demais, porque ela vai demorar a esfriar. Vídeo sobre no-chill, tá aqui. Tem de tudo nesse canal. Só procurar, mas eu ponho aqui pra vocês ainda, hein? Quem não sabe o que é no-chill, vídeo no canal. Mas nós não estamos falando de no-chill. Eu tenho que falar porque abrange tudo, mas estamos falando normalmente. 1 hora de fervura, desliga o fogo, coloca seu chiller, resfria sua cerveja. Um erro que acontece durante o resfriamento. O iniciante quer chegar com a cerveja, resfriar a cerveja até 22 graus, 23 graus. Você não vai conseguir. A não ser que você mora no Rio Grande do Sul, lá e faz 10 graus ambiente. Em algum lugar que faça 10 graus ambiente, você vai conseguir chegar a 20, a 18. Mas aqui, onde faz normalmente 28 graus, 30 graus de temperatura ambiente, como você vai conseguir chegar a 25 resfriando com água da torneira, passando pelo chiller? Só vai conseguir equiparar a água da torneira. Se a água está saindo da torneira a 27 graus, você vai conseguir resfriar só até a 30 graus seu mosto. E tá tudo certo. Resfriou sua cerveja? Faça o Whirlpool. O Whirlpool para a esquerda ou o Whirlpool para a direita? Tanto faz, cara. Tanto faz. Comprovado cientificamente. Pode girar para a esquerda, pode girar para a direita, vai tudo pro fundo. Um pulo do gato. Após fazer o Whirlpool, você espera ele parar para jogar pro fermentador? Não, você espera mais. Depois que parar, você espera mais uns 25, 30 minutos. Aí vai ficar ok. Vai ter descido tudo. Você joga no seu fermentador, tampa tudo direitinho, coloca na geladeira fermentadora e espera. E coloca o controlador da geladeira para 18 graus. Vamos supor que vai fermentar 18 graus. Agora você vai esperar chegar a 18 graus. Porque esse é o outro erro do cervejeiro iniciante. Inocula a levedura no mosto a 25 graus, sendo que ele vai fermentar 18. Isso estressa as leveduras. Então você vai esperar chegar a 18. Geralmente vai levar 3, 4, 5 horas, né? Depende de cada geladeira. Para cair de 25 para 18, vai levar umas 6, 7 horas. Assim, se você pôs de manhã, à noite vai estar chegando a 18. Entendeu? Mas não importa, pode ser até no outro dia. Quando chegar a 18, você vai pegar a sua levedura, que você já fez um starter da levedura. Tem vídeo no canal, starter de levedura. Porque o starter vai fazer com que essas leveduras funcionem melhor, trabalhem melhor o jogo. Porque tem um punhado de gente cervejeiro aí, já deu até hater no canal aí falando que pode jogar o pacotinho de levedura sem fazer starter, é só abrir e jogar igual suco em cima do mosto. Pode, claro que você pode tudo. Mas não vai fermentar legal não, eu garanto. Por quê? É uma levedura seca que estava lá no brew shop. Você não sabe como é que ela estava armazenada. Você não sabe quanto tempo que ela já foi fabricada. Quanto tempo que ela está armazenada, como ela estava armazenada. Qual a viabilidade dela. Você não tem um microscópio para olhar o número de células viáveis. Só porque o pacote está fechado de novo não quer dizer que todas as células estão viáveis. Por isso, você tem que fazer um starter da levedura. Tem vídeo no canal, tá? E mostrei para vocês. É coisa simples. Com o próprio mosto da cerveja, faz o starter. Enquanto você estava fazendo a cerveja, estava sendo startada a sua levedura. Agora que chegou na temperatura de inoculação, você pega a sua levedura, aera o seu mosto, bombinha de aquário. Já mostrei aqui nos equipamentos, bombinha de aquário. Ah, não tem bombinha de aquário. Tampa o balde bem tampadinho. Balança o balde para aerar. Mas bombinha de aquário todo mundo tem, né, gente? Ou pode comprar, é R$20 uma bombinha e dura a vida inteira. Tem vídeo no canal também, mostrando como é que faz a aeração do mosto. Aera seu mosto, uns 20 minutos ali aerando,
aerando, minha língua enrolada. Aí pega a sua levedura startada e joga no seu mosto, tampa tudo, coloca o airlock e aí vem o próximo erro do cervejeiro, que eu já nem sei qual número que eu não estou pondo o número. Mas é o erro na hora da fermentação. Tá 18 graus, inoculou, espera, sem pressa. Vai começar a borbulhar o airlock no mínimo 12 horas ou mais. Tá? 12 a 24 horas vai começar a borbulhar o airlock. 12 horas já começam as bolinhas, em 24 horas vai ter atividade. E aí, calma. Deixa suas leveduras trabalharem. Não deixe a temperatura variar. Por isso que você tem uma geladeira com controlador de temperatura. É possível fazer, gente, num cooler com um termômetro e garrafas de gelo? Claro que é possível. Muita gente faz assim. Mas dá mais trabalho e corre o risco de você, por um esquecimento, esqueceu de fazer gelo, esqueceu de olhar, a temperatura variar. E aí não vai ser legal para a sua fermentação. Uma geladeira é simples de arrumar e barato, gente. Eu estava pensando outro dia que uma geladeira usada na OLX custa menos que a panela cervejeira. Se você procurar aí para comparar uma panela de 45 litros igual a minha, uma panela de 45 litros é mais caro que uma geladeira usada. Geladeira usada você compra aí por R$250. E eu tô pondo caro, hein? Acha mais barato. Geladeira usada, às vezes você acha até os outros querendo se livrar da geladeira e fala: vem cá só buscar que eu te dou ela. Então, uma geladeira usada com um controlador de temperatura simples vai controlar a temperatura da sua fermentação. Geralmente vai levar ali uma cerveja comum 4, 5 dias para terminar a fermentação. Mas lógico que você vê os vídeos do canal, você vai medir, né, a densidade no final, tudo direitinho, sem pressa. Durante 3 dias seguidos você mede para ver se parou a fermentação. Se a fermentação parou, faça o descanso de diacetil. Sobe 2 ou 3 graus na temperatura para levedura comer o diacetil. Ah, mas minha cerveja está sem diacetil. Mesmo assim, faça. Você não é tão experiente assim para saber se está ou sem ou não. Eu faço em todas, cara. Mesmo sabendo que está sem diacetil as leveduras ales, né? Que está tudo ok. Eu tenho pressa não. Deixa mais 2 dias aí com a temperatura um pouquinho acima para garantir. E aí você vai partir para o cold. Você vai baixar a temperatura da sua cerveja. Eu baixo de 10 em 10, tá, gente? Mas pode baixar direto para 0. Eu que tenho essa mania de estar em 20 graus, eu mando baixar para 10. Quando chega a 10, eu mando baixar para 0. Na minha cabeça tonta aqui, eu penso que vai forçar menos a geladeira. É bobagem. Mas eu faço assim. Mas pode baixar direto para 0. E aí, quando se tiver que fazer dry hop, essa é a hora. Você abre o balde, joga seu dry hop, tampa e já manda baixar a temperatura, né? Para 0 ou para 10, depois chegar em 10, manda baixar para 0, né? E se for usar gelatina, um dia depois que você fez o dry hop, você já pode jogar sua gelatina. Temperatura caindo para 0. Caiu para 0, 2 ou 3 dias ali, 4 dias a 0 graus. Se você fez dry hop, não deixe passar de 4 dias. Deu 4 dias, você já transfere sua cerveja. Para não dar gramíneo, para não dar o lado negativo do lúpulo. Não é isso? Mas, se não fez dry hop, mais tranquilo ainda. Deixa em 0 ali, 4 dias, 5 dias. Quanto mais tempo você deixar no cold, que essa hora de zerar a temperatura, quanto mais dias, mais limpa, mais cristalina vai ficar sua cerveja. Mas existe a gelatina. A gelatina é tempo em pó. A gelatina vai acelerar o processo e se você ia deixar 5 dias ali a 0 graus para limpar sua cerveja, com gelatina com 3 dias está limpo. 2 dias. Já fiz gelatina 2 dias, tirei e estava limpo. Entendeu? Aí você vai fazer o prime. Aí, gente, tá ficando meio longo esse vídeo, mas é necessário, né, galera? Os erros no prime. O erro no prime é que
às vezes você não deixou sua cerveja fermentar totalmente. Você foi apressado, pensou que a fermentação tinha parado porque o airlock parou de borbulhar, ainda estava fermentando, ainda tinha açúcar. Você mediu lá no primeiro dia, estava 1010 a densidade, e você simplesmente começou a engarrafar sua cerveja e jogou o Prime. Só que sua cerveja ia baixar até 1005. Ainda estava fermentando e você não sabia. Aí corre o risco de explodir garrafas. Por quê? Fora o açúcar que você colocou, tem açúcar residual na sua cerveja, a levedura vai acordar, vai comer o que você colocou, vai comer o que tinha residual, vai provocar uma pressão muito grande nas garrafas e pode explodir suas garrafas. Como evitar isso? É o erro do Prime, né? Você, na hora de terminar sua fermentação, você mede durante 3 dias. 1010 primeiro dia, 1010. Vamos esperar mais um dia. Segundo dia, pega o refratômetro lá, o densímetro, mede. Caiu para 1008. Espera mais um dia, mede. Caiu para 1005. Uai, tá fermentando ainda. Aí você espera mais um dia. No outro dia você mede 1005. Você, 2 dias direto em 1005. Mais um dia, 1005. Durante 3 dias eu medi, deu 1005. Sua fermentação acabou. Você não vai correr risco de explodir garrafas. Entendeu? Por isso que se faz 3 medições. Depois que você pensa que acabou a fermentação. Pra você ter certeza que não tem açúcar na sua cerveja. Então não tem açúcar na sua cerveja. O Prime, se você faz de seringa, vídeo no canal sobre Prime, seringa ou total. Para você escolher, você que não fez ainda. Se você faz com seringa, é aquele lance lá de você fazer a calda, né? 100 gramas de açúcar, 100 gramas de água, né? Ou 200 gramas de açúcar, 200 gramas de água, dependendo da quantidade de cerveja que você tem. Você vai ferver ali por 2, 3 minutos, vai puxar na seringa, cada ml é igual a 1 grama de açúcar. Gente, isso é arredondado, porque eu falei isso no vídeo sobre Prime, e as pessoas vieram matematicamente, não, caso aqui 1 grama de água, 1 grama de açúcar, mais 1 ml de água, aí quando você mistura não vai dar 1 grama de açúcar, fazendo aqueles cálculos matemáticos. Cara, isso é arredondadamente, entendeu? Você quer pôr 5 gramas em cada garrafa de 1 litro, é 6 gramas por litro que geralmente se põe. Aí eu falo com você, olha, na minha experiência aqui, eu ponho 4 gramas de 4 ml de calda, né, do Prime em cada garrafa de 600, entendeu? Eu falo pra você, cada ml tem 1 grama de açúcar, é arredondando, entendeu? Dá menos, é um pouquinho menos. Eu tô arredondando para ficar fácil para você. Põe 5 gramas, 5 ml em cada garrafa de 600. Vai ficar uma carbonatação alta. Põe 4 gramas em cada garrafa de 600. É o que eu uso. Se você faz Prime total, aí tem um pulo do gato. Se você pega a leiteira ali, faz o Prime total, calcula, né? Para 20 litros de cerveja, eu vou precisar de 5 gramas por litro. Para 20 litros, eu vou precisar, você faz a multiplicação, vou precisar de 200 ml de calda, por exemplo. Você não vai fazer a calda, gente, e vai virar ali no seu balde que está com levedura, com tudo, né, gente? Isso aí eu acho que ninguém faz. Tô falando por falar aqui. Você vai transferir para um outro balde, deixar as leveduras no balde antigo. Aí nesse balde que você transferiu a cerveja, você vai ver quantos litros de cerveja tem. Eu tenho 20 litros de cerveja, né? É 5 gramas para cada litro. Aí você faz a conta, que hoje eu tô ruim, que bebi muito. 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10, né? 100 gramas de açúcar, por exemplo. Eu não sei se é isso não, tá, gente? Vocês fazem a conta aí. Aí você faz a conta, faz sua calda, do mesmo jeito que eu falei. Tantos ml de água, a mesma quantidade de açúcar, 100 gramas de açúcar, 100 ml de água. Misturou tudo, ferveu. Aí você joga na sua cerveja e mistura levemente. Não é para fazer irpu, não. Mistura levemente. E aí, depois que você misturou levemente, você vai encher garrafa por garrafa e já tampar.
Eu prefiro fazer o Prime de seringa. Eu puxo na seringa ali os 4 ml, vou jogando em cada garrafa. Entendeu? Olha o vídeo sobre Prime, tá aí também na nossa lista. Aí se você tem dúvida sobre Prime, tem um vídeo só para isso. Mas então é isso, aí você tampa. Agora é esperar a recarbonatação na garrafa. Aí vem um erro também gravíssimo do iniciante. A literatura diz que nós devemos esperar 14 dias. Eu arredondo para 15 dias. Seu Prime vai estar excelente, você vai abrir sua cerveja, ela vai estar carbonatada. Com 7 dias dá para beber. Isso é ideia de cervejeiro. Cervejeiro é guloso, né? Então o cervejeiro fala, com 7 dias já tá bom. Aí, o que o cervejeiro faz? Com 4 dias ele abre uma garrafa para ver o que está acontecendo. E aí tá ruim, porque não deu tempo. Aí com 7 dias ele abre outra. Aí tá mais ou menos, já perdeu 2 garrafas, né? O bom é esperar 15 dias. 10 a 15 dias. Com 10 dias eu acredito que já dá para tomar, hein? Com 10 dias, né? Já dá para falar assim, tá decente, mas com 15 vai dar top. E você vai estar tranquilo porque você fez seu Prime certo, você tem certeza que não tem açúcar residual na sua cerveja, não vai explodir garrafa, você está seguro que explosões de garrafa é um perigo, é gravíssimo, é muito perigoso. A gente tem crianças em casa, né, animais de estimação, você mesmo, namorada, esposa, mãe, todo mundo. A gente não mora sozinho, mesmo que morasse é um perigo para a própria pessoa. Então, tenha certeza que sua fermentação chegou ao fim. E isso é fácil de saber, só medir 3 dias seguidos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter colaborado, espero ter esclarecido. Dúvidas? Deixe nos comentários que a gente esclarece tudo. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!